né? Hashtag troca de passes. Manda o seu recado aqui, a gente vai ver se vocês estão concordando ou não com os nossos comentaristas. E se você tiver alguma questão também, a gente passa para eles aqui na medida do possível. Já estão prontos aqui, Dandan e Paulo Nunes, eles que participaram, brilharam na transmissão de Cuiabá e Flamengo. Mais uma vitória do Flamengo, uma vitória importante, principalmente porque o Flamengo subiu posições na tabela e vai se aproximando, como todo mundo imaginava, já dos líderes da competição, né, Dandan? Boa noite, prazer estar ao teu lado aqui, rapaz. E essa história da freguesia aí no futebol virtual, nós temos que rever, porque faz tanto tempo que nós jogamos. Eu não me lembro dessa derrota não, aí que você está falando. Vai lembrar, porque a estatística é o seguinte, um jogo e uma vitória minha. Eu não dou chance para ela. Eu não lembro dessa vitória. Acabou. Para mim é resultado desconhecido, mas tá bom. Você veio de São Paulo ontem, né? Vim na segunda-feira. Você é fiscal de frio? Porque tem uma galera que está brigando com o Paulo Nunes, que está sentindo frio com 18 graus. E aí tem a galera que fala, não, mas isso não é frio. Não é, Paulo? É, mas tá frio, né, Daniel? Tá frio, pô. Frio, tá Eu tô frio. em São Paulo, Quero saber de você. Ó o fiscal de Fui frio. criado, ô Dandan. Não, tá muito você sabe, eu frio. fui criado no Rio, eu sou carioca, sou de carioca. Ontem tava 20 graus, eu tava vendo o pessoal com cachecol e o caramba. Eu falei que tem fiscal de frio? Felipe Diniz é fiscal de frio. E aí, Dandan, conta mais desse jogaço aí. Assim, eu achei que o Flamengo me surpreendeu negativamente no segundo tempo. Porque, cadê minha câmera essa aqui? O Flamengo, sei lá, não jogou mesmo o futebol do primeiro. Parecia que o Cuiabá que era o time caro, que era o time da posse de bola, mudou completamente. E aí o Flamengo fez o segundo gol, matou o jogo e tal, e o Paulo Nunes chamou atenção para isso. O Cuiabá tinha a bola, mas não tinha a mesma ofensividade que o Flamengo no primeiro tempo. Me surpreendeu isso aí, Paulo Nunes. Me incomodou o Flamengo não conseguir repetir a postura na segunda etapa. Exatamente. Boa noite, Felipe, Rafa, Pedrinho. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. O Flamengo dominou o primeiro tempo, né? O Flamengo teve o controle do jogo, teve a posse de bola, foi agressivo na marcação. O Cuiabá não conseguiu, não é que o Cuiabá não tentou, o Cuiabá tentou, mas não conseguiu sair com a construção de jogo, tentou marcar o Flamengo em cima. As duas vezes que ele tentou, o Flamengo saiu muito fácil da primeira linha de marcação e foi rápido na transição. O Flamengo no primeiro tempo foi perfeito, só faltou mais caprichar na finalização. O último passe, né? Alguns jogadores vacilaram muito. Bruno Henrique perdeu um gol na frente do goleiro. O Michael fez uma grande partida, mas ele tem esse erro ainda. Ele não evoluiu nesse aspecto em relação ao último passe. Caprichar mais nesse último passe, porque é um jogador que tem o drible, que ele tenta a jogada, né? Ele dá profundidade ao jogo. O Flamengo no primeiro tempo teve controle geral da partida, né? Tanto que diminuiu o ritmo, às vezes quando quis, abaixou um pouco as linhas para sair no contra-ataque, e o Cuiabá não conseguia jogar, mas não tinha como, porque você tem Jonathan Cafu, de um lado, que tinha que marcar o Michael, para correr depois, percorrer 60, 70 metros, para atacar o Flamengo, não tinha perna para isso. Do outro lado, o Cleiton tentava algumas jogadas, o Elton muito bem marcado por dentro, não conseguia segurar essa bola, e essa bola batia e voltava. O primeiro tempo muito bom do Flamengo e muito abaixo do Cuiabá. Porque assim, mesmo o Flamengo tendo esse super elenco, nenhum time passa impune por jogar sem Isla, Arrascaeta, Gerson. Então o Rogério Ceni está tendo um trabalho ali Everton Ribeiro e Gabigol. Everton Ribeiro, Gabigol. E a galera cai em cima do Rogério Ceni. Eu tô com o Pedrinho. Pra mim a galera pega no pé dele. O cara é campeão brasileiro, meu. Acabou de ser campeão brasileiro. E a galera do Flamengo pega no pé dele. Isso vai acontecer porque torcedor é assim, né? Torcedor é paixão. Enquanto o Renato Gaúcho estiver desempregado, o Rogério Ceni vai viver essa pressão aí. Porque, na minha opinião, é injusto e o Renato é um ídolo. Ídolo do futebol, cara. Eu tenho visto aqui, eu tô olhando a hashtag troca de passes, e a maior reclamação é a saída do João Gomes. O pessoal não gostou da saída do João Gomes, que estava jogando bem, o Flamengo até ali estava ganhando meio campo, e que a partir da saída do João Gomes, o time se perdeu, o Flamengo começou a dar campo para o Cuiabá. Vocês concordam com isso, Paulo? O PVC, ele falou que o João Gomes foi até o melhor jogador do primeiro tempo. Foi, mas assim, o Flamengo já estava perdendo o meio campo. Isso é fato também, com o João Gomes na partida. Só que quando o Rogério faz essa alteração, primeiro o Diego machuca, né? O Flamengo já estava mal, aí a gente tem que ressaltar também, que a gente só vê um lado, a gente tem que ver o outro lado. As mudanças do Luiz Fernando, né? Não vou falar o Yubel, porque esse nome é difícil, vou falar Luiz Fernando, porque ele mexeu bem.
Ele trocou o lado direito todo do Cuiabá, né, que o Michael estava muito bem pelo aquele setor. Felipe Luiz construindo como sempre, vindo por dentro, né, fazendo a saída de 3. E o Cuiabá não conseguia atacar. Quando ele tira o Jonathan Cafu do lado direito, preso só na marcação, e coloca o Camilo primeiro de lateral direito e depois o Danilo. O Danilo entrou muito bem na partida. O Danilo começou a sair de fora para dentro para vir pelo meio, por dentro. E aí sim o Flamengo teve dificuldade. E aí quando o Rogério mexe, aí é um fato. Quando o Rogério mexe no João Gomes, aí o Flamengo perde por completo. Porque o Flamengo não tinha saída de bola, não tinha construção de jogo. O Flamengo não tinha um escape. Né? O Hugo Moura errando muitos passos, não conseguia ter essa transição. E aí o Cuiabá cresceu, foi para cima, não foi tão agressivo, mas teve o controle do segundo tempo. Foi dois tempos completamente diferentes. Um dado sobre isso que é relevante. O João Gomes não joga 90 minutos desde o final de março. A substituição ao Gerson ela é atual, né? Esse é um debate que a gente está tendo agora, o retorno do Thiago Maia e quem assume a função, pelo menos por enquanto. Tem uma galera num grupo de WhatsApp que adora soltar essa. Humildemente, aqui no Troca, a gente falou sobre isso, que naturalmente seria o João Gomes. E ele daria essa resposta. A resposta que ele deu hoje, o melhor em campo, no período que ficou. Mas eu tô com o Paulo com relação ao Flamengo já estar perdendo o meio-campo com o João Gomes e Diego. Porque o que mudou não foi individualmente a troca das duas peças ali no momento em que o Diego se lesiona. O que mudou foi a forma como o Flamengo estava lidando com o jogo. O Flamengo tirou a intensidade do jogo e passou a tentar administrar. A reta final do primeiro tempo já foi assim. E tem que lembrar que tem um adversário que também muda de também, postura, claro. né? O Cuiabá também adianta um pouco a marcação, tenta jogar um pouco mais no campo do Flamengo. Natural, tava perdendo o jogo, né? E aliás, chamar atenção aqui, porque o Jubel, ele ainda é interino. Ele, na verdade, ele faz parte da comissão permanente, né, do Cuiabá. Eu acho que está na hora de dar mais moral para ele, porque assim, a leitura dele e a postura mudada, o time voltou completamente, mudou o jogo, cara. Eu até perguntando pro Paulo Nunes, pro PVC, será que o Cuiabá vai continuar atrás, esperando o Flamengo, de repente apostando num contra-ataque? Não. O Cuiabá, com as suas limitações, quis ficar com a bola num jogo contra o melhor time do Brasil dos últimos anos. Então, o Jubel merece um carinho aí da diretoria do Cuiabá. Uma outra coisa que eu tenho visto aqui na reclamação dos torcedores, queria ver se o Rafa e o Pedrinho concordam, estão dizendo que assim, o segundo tempo ruim do Flamengo tem sido uma constante nos jogos. O Flamengo faz um primeiro tempo bom, né, às vezes muito bom, e o segundo tempo não consegue manter o mesmo nível. Você concorda, Pedrinho? Você acha que há realmente, com frequência, essa queda do Flamengo em desempenho no segundo tempo dos jogos? Felipe, alguns jogos sim. Eu acredito que pela mudança de muitos jogadores, né, servindo às suas seleções, eu acho que tem pouca rodagem, a galera que vai jogando e o ritmo de jogo é fundamental. O Flamengo joga num nível de intensidade altíssimo, principalmente no primeiro tempo. E com o Rogério ele manteve uma característica que é fazer o primeiro gol, tentar o segundo, fazer o terceiro, só que hoje isso não aconteceu. Depois que o Flamengo fez o gol, ele já caiu de produção e já iniciou o segundo tempo abaixo. Eu concordo que ele poderia sustentar o João Gomes e trocar apenas o Diego pelo Thiago Maia, mas também entendo que como o Cuiabá mudou o comportamento e jogou muito dentro, e eu acho que o Hugo foi mais para dar uma segurada e sustentar também a volta do Thiago Maia, que já jogou naquele campo alagado do Juventude, porque, por característica, o que mais se assemelha, lógico, guardadas as devidas proporções, pela mecânica do jogo, da perna esquerda, de construir, o que mais se aproxima do Gerson é o Thiago Maia. Né? E hoje, muitas vezes, a gente viu o Diego atrás e o Igor Gomes mais à frente. O Igor Gomes fez uma partidaça, inclusive deu passe. João Gomes, perdão. Ainda deu o passe pro gol do Pedro. Só que não é característica dele jogar ali, entre linhas, entrando muito. Porque o jogo estava confortável para o Flamengo no primeiro tempo. Estava com espaço. O Paulo falou sobre isso. Os espaços que eles estavam encontrando entre linhas. Isso facilitou até o bom desempenho do Gomes. Agora, num jogo à vera mesmo, né, com linhas compactas, ele vai se sentir dificuldade. E eu acho que o que mais se aproxima é o Diego com o Thiago Maia, obviamente, entrando em forma, porque ficou muito tempo parado. Você acha, Rafa, por aí? Por característica, sim. O Thiago infiltra menos e circula mais a bola do que o João Gomes.
Eu acho que o João Gomes é o que dá o maior acréscimo sem a bola. E ele tem uma capacidade a de... impressão que eu tenho que ele entra um pouco mais na área, né? Ele chega um pouco mais, encosta mais. Exatamente. Não é uma exceção esse lance, né? Não, ele tem essa capacidade, passada larga, chega fácil, não sente a distância que percorre dentro do campo, mas é diferente do Gerson, isso é indiscutível também. Eu acho que ele traz mais equilíbrio até para o time do Flamengo do que o Gerson e do que o Thiago Maia também. Mas é como se o Thiago Maia estivesse no meio do caminho entre os dois. Então, pensando em substituição para mexer pouco no que era a estrutura, faz sentido que ele inteiro comece a tomar o espaço do João Gomes. Mas que ele daria a resposta que deu hoje, pelo que já tinha mostrado no Flamengo até aqui, era bem plausível. Agora, ô Paulo, Dandan, falando um pouco do outro lado, né? O Cuiabá, o elenco que montou, né? São jogadores conhecidos de Série A, né? Ele trouxe um pouquinho daqui, trouxe outro de lá, foi trazendo jogadores que têm costume de jogar a Série A e montaram o elenco aí para jogar essa primeira divisão pela primeira vez na história. Só que tem, no aspecto ofensivo, o Cuiabá tem deixado a desejar, foram 4 gols só. Em 6 jogos, é verdade, o Cuiabá tem 2 jogos a menos, mas só 4 gols. Você acha que essa produção ofensiva do Cuiabá pode deixar a situação mais complicada em termos de ganhar posições na tabela, conseguir vitórias, porque até agora o Cuiabá não venceu nenhum jogo? Então, eu acho que a tabela até aqui, por conta da Arena Pantanal ter sido cedida para a Copa América, a gente analisa assim, o Cuiabá não venceu de ninguém, mas esse foi só o segundo jogo do Cuiabá em casa. Foram 3 empates fora, 3 empates seguidos, e um deles com um placar, inclusive, alto, na minha opinião, 2-2, um jogo bem movimentado com gols. Então, assim, eu acho que é até cedo para analisar, o Cuiabá não tem um poder ofensivo e tal. Hoje realmente não incomodou. Teve a bola, mas não chegou a incomodar, né, Paulo? Mas a gente, é o segundo jogo que eu faço do Cuiabá, né? Eu fiz o jogo contra o Fluminense e ele tem um modelo de jogo que é abaixar essas linhas demais. Você cobrar dos atacantes, né? Principalmente eu vou falar como ex-atacante. Cobrar que o Jonathan Cafu, que o Cleison tem a perna para chegar à frente a toda hora que o Cuiabá rouba essa bola, com as linhas muito baixas, para percorrer 60, 70 metros, é impossível. Né, e a bola vindo, né, e aí tinha uma outra alternativa que era a bola longa no Elton. O Elton não estava conseguindo segurar essa bola, né, porque estava sozinho também à frente. Então a dificuldade é imensa. Você tem que arrumar outras alternativas, um modelo de jogo diferente, né, você abaixar as linhas, isso faz parte de uma partida. Mas você jogar praticamente quase dentro da área, você trazendo times como o Flamengo, que tem qualidade, capacidade, é muito difícil. O Flamengo fazendo uma marcação, principalmente no primeiro tempo, pressão, não conseguia sair. Então, assim, você cobrar do setor ofensivo que não faz gol, eu acho que é pelo modelo de jogo, né, que o Luiz Fernando está colocando, principalmente nesses 2 jogos que eu fiz. Talvez em outros jogos ele jogue mais à frente, né, mas às vezes que ele tentou no primeiro tempo fazer a marcação à frente, ele foi facilmente batido essa primeira linha. E aí a dificuldade lá atrás era imensa. No segundo tempo, não. A saída de Jonathan Cafu, repito, o Danilo entra por dentro, fecha o meio, a equipe adianta a sua marcação, não é nem adianta a marcação, adianta as suas linhas. E começa a jogar no campo do Flamengo e aí dificultou para o Flamengo. Olha só, o Pedro hoje marcou o 10º gol dele na temporada, né? Tá seguindo, fazendo gols aí pelo Flamengo. E tem torcedor dizendo aqui, como B. Azevedo, tá dizendo aqui que o Rogério sempre tá de implicância com o Pedro. Pô, é um jogador que quer jogar, tá querendo mais minutos, tá querendo ficar em campo, aproveitar o tempo que tem para poder participar mais dos jogos, de repente fazer mais gols. E ele todo jogo tira o Pedro. Você acha que passa por implicância? Imagino que não. Ou por uma questão física, tática? O que você acha, Rafa? Passa, inclusive, pelo bom momento do Rodrigo Muniz também, que participa do gol do segundo gol, né? Do gol que fecha o placar. A decisão do Flamengo em segurar o Pedro com relação à convocação para a Olimpíada não o transforma automaticamente no intocável dentro do grupo. Não é porque o Flamengo decide ter o jogador que gastou 14 milhões de euros para contratar dentro do grupo, que ele tem que fazer o que bem entender dentro do Flamengo. Não está longe disso. O trabalho do Rogério continua sendo tocado da mesma forma. É importante ter o Pedro dentro? Claro que é. Se você já não tem o Gabigol, você continua tendo 2 opções viáveis. Muito boas. O Rodrigo Muniz tem dado resposta quando participa. Mas aí você vai preterir o moleque da base que está surgindo, dando resposta, porque o Pedro não pode ser substituído. Qual o sentido disso? Influenciar o trabalho por uma decisão que é fora do campo. E outra, é ruim para o próprio trabalho dele, né? Claro. Porque quanto mais gols o Pedro estiver fazendo, melhor para ele. E também o Rodrigo Muniz, né? Porque o menino tá cheirando gol, né?
O menino entrou, começou a fazer gol adoidado aí, tá com moral. Tem gente de fora querendo, o Rodrigo Muniz, né, que tá na fila dos centroavantes aí do Flamengo. O Dandan falou fedendo gol. É, isso aí. É porque quando eu jogava lá em Maria Paula, o gol era... Você jogava do que, Dandan? Eu jogava... Teimoso. Teimoso. Então, o gol, a rede era tipo um saco de lixo, era fedorento. Isso fede a gol. Mesmo. Mas assim, o Rodrigo Muniz já está na mira de um grande da Europa, que é o Atlético de Madrid. E isso é um problema que só o Flamengo tem, né, cara? O problema do Pedro insatisfeito porque não é titular, ou é titular quando é titular é tirado. É um problema que só o Flamengo tem, porque o Pedro seria intocável em 99% dos times do Brasil. O Pedro até um mês atrás nem jogava, gente. Pois é. No banco do Gabigol, e todo mundo achava isso normal. Aí agora não é normal, isso é Porque ele saiu bicando tudo, né? E no segundo tempo, quando o Flamengo precisou dele, ele não foi bem. Ele não conseguiu segurar a bola, até porque o Flamengo também estava muito atrás. Então, assim, ele não estava jogando tão bem para não ser substituído. E o Muniz já demonstrou, né, que toda vez que entra, a capacidade, como ele transforma o Flamengo também. E tem a questão de aproveitar um pouco desse momento do menino também, para não tirar ele do jogo, não deixar ele no banco 100% do tempo e não tirar o Pedro por causa disso. Também é ruim para o menino, que está em desenvolvimento, está ganhando moral, o torcedor está conhecendo. Quando o Gabigol voltar? Ixi, aí não quero nem saber. Problema Um do gestionamento de centroavante bom no Nossa Flamengo. Senhora. E o que vai ter de bico, né? Porque todo time tem bico, né? Tem que botar um balde já na beira do gramado. Lá em Campinas a gente dizia, quando acontecia essas coisas assim, pode chorar, tem o Muro das Lamentações, fica ali logo ao lado, vai no Muro das Lamentações e chora, né, Pedrinho? Porque não tem o que fazer. Normalmente tem lugar para um só lá na posição, a não ser que mude um pouco o jeito de jogar, né? Não, Felipe, eu penso o seguinte, o Pedro, ele viveu o mesmo momento que o Muniz está vivendo. O Pedro entrava, fazia gol, né? E ficava chateado que não tinha oportunidade de jogar titular. O Gabigol servindo a seleção, o Muniz todas as vezes que entrou fez gol, né? E o Pedro continua fazendo seus gols. Eu acho que essas atitudes, elas, na minha época, elas eram comuns, porque a gente sabe que as coisas mudaram, né? Hoje o futebol é muito diferente, não adianta a gente querer comportamentos que eram da minha época, enfim, que são muito distantes. Hoje o profissionalismo impera, né? Então, assim, o comportamento do Pedro não é legal. Quando ele sai chutando, como o Gabigol também já fez com o Rogério, chega no vestiário lá e bate um papo maneiro. Chega pro Rogério e fala, professor, o Gabigol joga, ele é o titular, eu respeito, agora eu tô tendo uma oportunidade, eu quero dar uma sequência maior. Escuta o que o Rogério vai falar. E aí você vai tentando ajustar, porque ali é muita exposição quando você sai insatisfeito, entendeu? E isso é muito ruim. Eu acho que você, de alguma forma, você expõe demais o treinador que, mesmo ganhando e mesmo, na minha opinião, na maioria das partidas jogando bem, hoje ele fez um primeiro tempo bom e um segundo tempo ruim, mas na grande maioria dos jogos, o Rogério, para mim, ele faz um jogo muito bom, mesmo assim ele é muito cobrado. Então, quando você expõe ele ainda mais, eu acho isso... É muito duro para o treinador. Acho que vai lá no vestiário, conversa, mesmo que seja uma conversa dura, eu acho que é mais interessante e tem mais chance de dar continuidade ao trabalho. E dentro dessa linha, né, o pessoal não ter gostado das substituições, o gol sai exatamente de 2 jogadores que entraram, né? Numa substituição do Rogério, passe do Rodrigo Muniz, gol do Thiago Maia. É a hora que o treinador, ele deve comemorar internamente ali, né? Falar, tá vendo? Não estava tão errado assim, né? Levi Coupe falava sobre isso, a história do burro com sorte. É burro, mas teve sorte. Agora estão me dizendo o seguinte aqui, viu, Paulo? Acho que, o Luiz Fernando Duarte está dizendo, Felipe, compra um tablet pro Paulo Nunes. Caderno não dá, tá fora de moda. Eles pegam no pé do meu cadernão, rapaz. O bom do caderno é que grava quando escreve exatamente, e exatamente. De tablet não guarda tablet, nada. Até eu abrir ele já dá uma complicação enorme. Aí pode cair a bateria. Caderno não tem erro. Eu sou Grinch, como é que é Grinch? Grinch, tá na moda. Paulo Nunes é Grinch, usa caderno ainda. Ô, Rafa, quer dizer que você preparou uma análise tática aí sobre o... Olha lá, tô mostrando o caderno lá. Esse cadernão é demais. Mas isso é o mais doido, né?
Pra botar as duas Cheio de escalações, ele gasta umas rabisco. 4 páginas. Ali só tem a defesa de cada um, você viu, né? O tamanho da letra da criança. E aí entra o óculos também, né? Porque a letra tem que ser grande, né, Rafa? Ô, Rafa, quer dizer que você preparou uma análise tática sobre o primeiro gol do Flamengo? Mostra pra gente aí. O detalhe do João Gomes, a ideia da entrada na área, né? Uhum. Que o Gerson acabava não entregando tanto, mas que ele tem como característica. Sem a bola, a pressão que ele é capaz de fazer, né? Ele vai lá na frente auxiliar o que é a pressão, ele passa até da linha do Pedro e está participando ativamente. Essa pressão do Flamengo no campo de ataque funcionou muito bem no primeiro tempo, mas assim, não é que deveria ter deixado o nível descer, e é óbvio que tem uma reação do Cuiabá, principalmente dentro do segundo tempo, mas o que o Flamengo fez nos primeiros minutos até o gol, ele não sustentaria os 90, isso é natural também. Foi muito bem feito e o ritmo foi ali, né? 20 minutos de domínio irrestrito, absoluto, e saiu com a vantagem. A ideia é só mostrar isso, assim, você dificilmente veria o Gerson tendo esse comportamento. A pressão na bola mais efetiva e a permanência, a entrada na área para definição da jogada. O Gerson é um jogadoraço, isso é indiscutível, tecnicamente muito superior. Mas eu acho que o João Gomes te entrega essa capacidade de circular numa área muito maior do campo, dando ritmo, né, sem diminuir a intensidade. O Gerson, principalmente sem a bola, não te entregava isso e fatalmente não vai modificar agora no estágio que atingiu na carreira. O Rafa, O Paulo... Fala, Paulo. só para colocar mais ainda um ponto no que o Rafa falou, tem um lance, acho que quase no final do primeiro tempo, que ele faz a pressão e faz a jogada pelo lado direito, que ele faz o cruzamento com o Pedro perde o gol. A intensidade que ele coloca, né, que você está falando pelos lados, e ele fez isso também, uma jogada perfeita pelo lado direito. Então, você e o Pedrinho, principalmente, né, que foram jogadores, podem até dizer se a impressão que eu tenho não está correta. Mas às vezes quando você sente que o jogo está tão dominado por você, como foi o Flamengo no primeiro tempo, né, foi um domínio absoluto. O Cuiabá praticamente, se pintasse a área do Flamengo de defesa de amarelo, se perguntasse no intervalo que cor que era a área para os jogadores do Cuiabá, eles provavelmente não iam saber, porque não chegaram perto, né? Há uma acomodação do jogador, fala, puta, o jogo está muito tranquilo hoje, não tem como perder esse jogo, o Cuiabá não nos ameaça em nenhum momento. Pode ter havido uma acomodação dentro do campo que permitiu essa melhora do Cuiabá no início da segunda etapa? Acomodação não, acho que não, porque 1-0 é perigosíssimo, Felipe. Eu acho que porque o Flamengo não diminuiu. O Flamengo, às vezes, ele diminuiu o ritmo, abaixava um pouco para trazer o Cuiabá, né? Para tentar atrair o Cuiabá para sair também em velocidade, para ter mais espaço. Mas o que faltou ao Flamengo mais foi caprichar no último passe. O Flamengo está tendo essa dificuldade na finalização e no último passe, através do Michael. Michael, às vezes, faz a jogada, mas quando ele tem que ter o acabamento, tem que definir, ele define errado. O Bruno Henrique também finalizando, às vezes, né, sem se colocar o corpo, né, em pé, normal. Do outro lado, o próprio Vitinho. Né, o Vitinho, hoje eu senti ele meio ansioso demais para finalizar, sempre tentando limpar para bater. Então, acho que o Flamengo não é que diminuiu o controle, o Flamengo controlou o jogo. Mas não foi aquele controle, vou ficar por aqui porque o jogo está fácil. Não, o Flamengo faltou isso, faltou caprichar mais na finalização. É isso, Pedrinho, mas nem é uma coisa assim que o jogador pensa, né? O jogo está muito tranquilo, eu vou correr menos. Mas às vezes não há uma acomodação no aspecto até psicológico. O cara não percebe que ele está dando um pouco menos para o time ali. É comportamental, eu acho. Assim, quando você vê uma entrega do adversário, automaticamente você entrega muito. Eu acho que você vai. E como o Cuiabá exigiu pouco, o Flamengo estava sob controle. Então, eu acho que não é uma acomodação. Eu acho que é consciência do que é o jogo. Naquele momento, pelo menos. Você pode baixar seus blocos de marcação, mas uma coisa é você provocar o erro e outra coisa é você ficar torcendo pelo erro do adversário. Você tem que torcer para o adversário chutar para fora, você tem que torcer para o adversário errar um passe. E outra coisa é você baixar sua marcação e induzir o adversário ao erro. O Cuiabá não fez isso. E o Flamengo, falando até como se estivesse com um time completo, só tirando o Gerson, eu acredito que o Flamengo, nas fases ofensivas, construindo dentro do campo do adversário, ou usando o contra-ataque, a transição ofensiva como arma, ele faz muito bem. O Flamengo, com um time completo, é uma das poucas equipes no Brasil que consegue furar um bloqueio de 2 linhas com um bloco muito baixo. A capacidade dos jogadores na frente, os movimentos que são treinados,
Poucas equipes conseguem furar esses bloqueios e a gente tem visto isso na Eurocopa também. Agora, quando tem um contra-ataque é muito forte porque tem jogadores de muita velocidade. O grande problema do Flamengo, já há algum tempo, sob o comando do Rogério Ceni, é quando não tem a bola. Ele deu essa mudança no Campeonato Brasileiro contra o Sport de Recife lá, que ele mudou o comportamento, pressionando rápido, recuperando. Porque você olha a característica dos jogadores, cara, se esses caras não tiverem a bola no pé, eles vão sofrer. Você tem um time titular, que você tinha Gerson, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, nenhum deles tem características de marcação. Só o Diego que se adaptou a essa nova função. Então, se eles passam mais tempo com a bola, eles estão confortáveis. Se eles passam menos tempo, aí começa a ter os espaços que o Flamengo cede a seus adversários. Mas duas questões rápidas com vocês aqui, ó. O André Fonseca, também na hashtag troca de passe, está fazendo uma pergunta se o João Gomes não pode jogar na do Vitinho. Eu acho que não, mas o que você acha, Paulo? Acho muito difícil. Não tem Ele não tem essa capacidade, né, de receber bola de costa, de sair de fora para dentro. Eu acho muito difícil. E outra coisa, né, eu teve o Diego, a questão do Diego tendo saído machucado no jogo de hoje. A gente não sabe ainda se é qual a extensão da lesão, se é uma lesão que vai tirá-lo por algum tempo ou não. Mas é mais uma preocupação para um time já cheio de desfalques, né, Rafa? Sem dúvida. O Diego, pelo que vem entregando, a regularidade, essa questão da adaptação na função, como esses dois caras ali na frente da área. Porque é um Flamengo, como o Pedrinho disse, é um Flamengo que, pressionando a bola, imprimindo o ritmo mais forte, tem sido mais capaz do que já foi em outros momentos, mas que se diminui o ritmo e deixa o adversário, permite que o adversário tenha mais essa bola, sofre um pouco mais. Principalmente se a gente estiver falando de Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Esse sim, mais ainda, já que você não tem um Michael, que cobre um corredor numa distância maior, o próprio Vitinho do outro lado. Então, com o time que era considerado titular, se você não joga bem compactado, bem curto, dentro do campo dos caras, a tendência é sofrer marcando. Se ficar batendo transição, vai e vem, o tempo todo o campo fica grande demais, por característica dos jogadores, né? Mas o Diego entrega as duas coisas. Ele se adaptou muito bem à função. Cobrir os espaços, fechar bem a frente da área e tem uma saída de qualidade, tem uma chegada de qualidade, circula a bola com velocidade, com precisão. Isso é muito raro, né? Quando a gente fala de futebol brasileiro de formação, é essa a ideia do meio-campista que é completo, que ele participa de todas as fases do jogo. Tudo bem que o Diego já tem uma idade muito mais avançada, mas essa adaptação dele é bem marcante, assim. Era um 10 de chegada na área e definição, né? Quando surgiu lá com 16, 17 anos no Santos. E soube se adaptar, né? Muito obrigado, hein, Dandan? Foi um prazer, tô te esperando para essa revanche. Aí você disse que ganhou de mim no futebol virtual. Tô esperando sentado. Vamos ter que fazer essa revanche. Não tem revanche? Não tem revanche. Vou ficar com essa ganha uma e acabou, vai embora do parquinho, é isso? Acabou. Ah, tá bom, então. Você é o vencedor sempre. Pilantragem. Ele tava aqui pra mim, pô, e aí, eu não vou liberar a gente pra comer uma pizza? Ah, tem isso? Então, tá liberado, então. Ele vai pagar, pô. Ah, vai pagar hoje? Até que enfim, vai botar a mão no bolso. Eu tô aqui no Rio agora, então você pode Pode deixar. fazer isso logo mais. Trabalha primeiro pra depois a gente comer. Obrigado, Paulo. Dandan, valeu, um abraço pra vocês. Boa noite. Bom descanso. Fala, nação, beleza? Vídeo finalizado por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. A partir de agora, vídeo todo dia do nosso Flamengo.